Regule o som do seu fone porque tá começando mais um episódio aqui do Entendendo o Jogo. Você pode ficar Canais a Futebol aqui no Spotify e no YouTube também. Hoje tá começando mais um episódio do nosso quadro Prevendo o Jogo. Nós vamos comparar as prováveis escalações de Vasco e Corinthians que se enfrentarão no Maracanã no próximo domingo para decidir a final da Copa do Brasil. O segundo vídeo aí que eu tô gravando em relação aí, entrando no clima da Copa do Brasil. O outro foi o do quiz, né? Vocês precisam assistir. Eu não sei se esse vai sair antes ou vai sair depois desse do quiz, mas é tentando adivinhar todos os finalistas da Copa do Brasil. Então assistam os dois porque com certeza vão ficar muito legais. Então, meus amigos, vamos lá, sem mais delongas, vamos comparar aqui essas prováveis escalações, começando como sempre pelo gol. Léo Jardim contra Hugo Souza. Esse duelo é muito difícil. Talvez seja já começando pelo mais difícil de todos. É muito equilibrado. É um goleiro de seleção brasileira, o Hugo Souza, e o Léo Jardim, um goleiro que não foi para a seleção, mas teve momentos que com certeza poderia ter ido. Talvez esse não seja o melhor momento da carreira dele. Acho que ele já viu melhores momentos. Acho que por isso meu voto vai acabar indo pro Hugo Souza, né? Se fosse o Léo Jardim em 2023, né? Se fosse o Léo Jardim um pouquinho antes, mas o Léo Jardim no momento, né? Como terceiro goleiro da seleção brasileira, podendo grande chance aí de ir para a Copa do Mundo, então meu voto vai ficar no goleiro do Corinthians, o Neneca. Vamos lá, lateral esquerda, Puma Rodrigues. Engraçado, tá escrito Pumita ali, é Puma, pô, Pumita é só apelido. Pumita Rodrigues contra Matheus Bidu. É um bom duelo, bom duelo. O Puma é lateral direito, mas sempre joga bem ali pela esquerda, né? Tá jogando ali por conta da ausência do Lucas Piton, que já me faz lembrar do nosso querido Fábio Azevedo, pistolando com ele. Mas como acho que o Bidu é o melhor, é o lateral ali da posição, e o Puma tá jogando muito bem, mas como o Bidu é lateral esquerdo mesmo ali, tá mandando bem, também fez o gol, né? Inclusive que levou o Corinthians para os pênaltis e consequentemente levou a classificação para a final. Eu vou votar no Matheus Bidu, 2-0 pro Corinthians. Lembrando que eu vou perder a conta e depois eu vou ter que pausar para votar no final. Lateral direita. Nossa, esse é muito difícil também. Paulo Henrique contra Mateuzinho. Nossa, gente. Aí é pra me complicar completamente. Aí é difícil. O Paulo Henrique fez uma temporada absurda. O Mateuzinho fez uma temporada muito boa também. O Paulo Henrique talvez tenha sido o melhor lateral do campeonato. Mas o confronto dele, no geral, contra o Fluminense não foi legal, não. Foi bem ruim. Inclusive, o jogo da volta foi, assim, um dos piores jogos que eu já vi do Paulo Henrique. Acho que por esse motivo eu vou acabar votando no Mateuzinho. Mais um voto para o Corinthians, 3-0 para o Timão. Agora vamos para a dupla de zaga, vai. Robert Renan contra Gustavo Henrique. Rapaziada, eu vou votar no Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tá bem melhor, assim. O Robert Renan é muito bom, mas o Gustavo Henrique tá vivendo talvez o melhor momento da carreira dele. Eu acho que ele merece viver um momento como esse. Tá jogando muito bem, encontrou ali seu melhor momento, sua melhor versão, né? No Corinthians, então vou ficar com o zagueiro do Corinthians. E agora o outro zagueiro, André Ramalho contra o Cuesta. O Cuesta é o melhor zagueiro do Vasco, né? Dessa leva aí que chegou da temporada de 2025. Acho que ele vem dado certa segurança. Talvez não, mas acho que a culpa nem é dele. Acho que é mais pelo sistema defensivo do Vasco, que não funciona muito bem, é verdade. Então, acho que como a culpa não é dele, ele vem jogando bem, ele vem sido um pilar defensivo do time do Vasco, eu vou ficar com o Carlos Cuesta. Primeiro ponto do Vasco nessa brincadeira de hoje. E agora complicou porque, bom, agora ali é 4-4-2 losango do Corinthians contra o 4-2-3-1 do Vasco, hein? Mas vamos lá. Vamos começar com Thiago Mendes contra Ranielli. O Ranielli também não vive um bom momento, assim como o Thiago Mendes. É muito difícil votar no Thiago Mendes. Caramba. É o pior duelo, eu acho, desse face a face aqui.
Eu vou votar no Ranieri porque o Ranieri ainda me passa um pouco mais de segurança, um pouco mais ali de pegada, sabe? Uma impressão de mais raça durante o jogo. Então eu vou votar no Ranieri, mas é um duelo bem abaixo ali, se fosse o Thiago Mendes também. Nenhum dos dois eu acho que estava bem entregue. Não me agrada o futebol de nenhum dos dois. Agora vamos para Cauã Barros. Cara, qual confronto? Eu vou pausar aqui só para ver qual que é o duelo que faz mais sentido aqui. Bom, vamos lá. Vamos de Cauã Barros contra José Martínez. Cauã Barros, uma jovem promessa do time do Vasco, surgindo bem aí, jogando bem. Inclusive virando titular do time do Vasco em jogadores aí que tinham sido experimentados que não tinham jogado bem. E o Martínez é um cara com qualidade técnica que às vezes falta, né? Mas ele compensa muitas vezes com raça, e o Barros com um pouco mais de técnica ali, mais aquele que a mais, né? É um voto difícil. Para um jogo como esse, que eu acho que demanda mais raça ali, mais vontade, eu vou votar no José Martins. Breno Bidon contra Nuno Moreira. Características ali bem diferentes, né? Um meio campo ali, um segundo volante, às vezes um terceiro homem, né? No meio campo do Vasco, do Corinthians, e o Nuno Moreira, uma peça importante para o time do Vasco, às vezes jogando na ponta direita, às vezes na ponta esquerda, né? Alternando bastante com o Andrés Gomes, dependendo da ocasião do jogo. Acho que momentaneamente ele vem jogando mais pela direita, mas aqui a escalação colocou o Nuno pela esquerda, então por isso eu vou fazer a comparação dessa forma. Cara, esses duelos aqui são bem equilibrados, mas eu acho que o Nuno Moreira entrega mais pro que o Vasco precisaria um pouco. Claro, são características diferentes, né? Eu acho que o Bidon tem potencial de ser um jogador maior do que o Nuno Moreira, né? É uma promessa ali que pode se tornar, provavelmente vai se tornar um jogador melhor do que o auge do Nuno Moreira pode alcançar, ou já foi alcançado, não sei. Mas eu acho que nesse momento o Nuno Moreira me agrada um pouco mais, então meu voto vai nele. Agora vamos de Felipe Coutinho contra Rodrigo Garro. Eu vou votar no Coutinho, não vou enrolar muito não, tá? O Garro fez um 2025 bem acidentado, com bastante lesões ali, inclusive sendo muito prejudicado por isso. Teve seus jogos ali interrompidos, às vezes quando jogou ali não estava no seu auge fisicamente. Eu acho que 2024 foi um ano espetacular para ele, mas também teve a questão do acidente, pode ter mexido um pouco do psicológico dele lá no começo do ano. Foi reserva em boa parte da temporada, nessa reta final reassumiu a titularidade, mas o Coutinho com certeza jogou mais nessa temporada, vem jogando melhor. Não é aquele Coutinho que a gente conhece, mas ele foi muito importante para o Vasco esse ano, inclusive chegou a ser cotado para a seleção brasileira, então não há dúvidas que o melhor momento nesse momento é do Coutinho. Agora, indo para o ataque, Andrés Gomes contra Depay. É difícil, por quê? Quem é mais jogador, não há dúvidas que é o Depay, o nosso querido Memphis, né? Não há dúvidas. Mas o Depay, inclusive sendo uma das imagens, né, que representam o Corinthians de 2025, é um cara que escolhe jogo ali, às vezes ele se poupa muito, né? Tem pouquíssimos jogos que ele realmente é aquele Memphis, às vezes não é aquele Memphis, mas é um cara que quando ele dá ali 50%, 70%, ele acaba com o jogo, como a gente viu nas finais do Campeonato Paulista, como foi contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, como fez o gol que ele... Não, foi um dos gols, né? O gol que deu a vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no jogo da ida. Um gol aí importante contra o Cruzeiro também na Copa do Brasil, no jogo da ida da semifinal. Mas ele dificilmente é aquele Memphis, e o Andrés tem jogado todas as partidas muito bem, com uma regularidade absurda. E assim, ele no jogo contra o Corinthians mesmo, acho que foi um dos melhores, se não o melhor em campo. Então por isso que meu voto vai no Andrés Gomes, apesar de, voltando a reforçar, que eu sei que quem é mais jogador é o Memphis.
mas meu voto hoje vai no Andrés. Agora, no ataque, Ryan contra Yuri Alberto. Ryan também, não tem dúvida, não vou enrolar. O Ryan tá jogando muita bola, tá jogando uma bolinha absurda. Ele é uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Nesse momento, espero muito que vai jogar no Barcelona. Ele vai para um time grande da Europa, é um cara que, assim, ano que vem ele pode escolher o time que ele quiser para jogar, que ele vai. Eu acho que o Brasil, a seleção brasileira, só tem a ganhar com ele. O Yuri Alberto também, assim, teve, assim como o Garro, um ano acidentado, não tanto quanto o Garro, mas também teve algumas lesões que atrapalharam a sequência dele. E, enfim, eu acho que ele vai ficar para a temporada que vem aí, ele se recuperar. Fez gols importantes, sim, é verdade, essa temporada, mas não é aquele Yuri Alberto. Não é também, não chega a ser perto daquele Yuri Alberto tenebroso de 2023, mas também não é aquele grande Yuri Alberto de 2024. Então, por isso, meu voto vai no Ryan. Agora, para fechar, técnicos. Esse é difícil. Esse é difícil. Fernando Diniz contra Dorival Júnior. Bom, eu cansei de criticar o Dorival, o Corinthians do Dorival Júnior esse ano, de 2025. Um futebol muito feio que não me agradou em nenhum momento. Fernando Diniz também teve um ano muito difícil com o Vasco, né? Muito irregular, chegou a ir muito bem, a uma sequência absurda de vitórias, mas também chegou a ficar meses sem vencer. Teve um momento que tomou de 6, que bateu de 6, ganhou de 5, mas tomou goleadas absurdas também. Enfim, é difícil de falar do Fernando Diniz, que é 8 ou 80, né? E o Dorival teve um momento ali que se recuperou, né? Que foi a Copa do Brasil. Um cenário, né, que ele é o melhor cenário possível para ele, o cenário que ele mais vai bem, que é a Copa do Brasil, que é o mata-mata principalmente, mas sobretudo a Copa do Brasil. Mas quando ele parecia, né, mostrar aqui, ó, nessa competição sou eu que mando, o Corinthians faz uma final horrorosa, digamos assim, eu acho que muito previsível contra o Vasco, que também não fez um grande jogo, mas foi bom, foi um bom jogo do Vasco, o bom Vasco, que tentou se prevenir contra o Corinthians, que quase sempre é muito forte na arena, com o apoio de sua torcida, que muitas vezes carrega um time em momentos difíceis, mas na última quarta-feira não viveu um momento tão bom e o Vasco mais se preveniu do que qualquer outra coisa, assustou com certeza em mais momentos do que o Corinthians, foi superior. Então, diante desse confronto em que o Vasco meio que se preveniu e ainda assim foi mais perigoso do que o Corinthians, eu vou votar no Fernando Diniz, mais pelo momento do que pelo trabalho ou do que vida em obra. Então é isso, deixa eu aproveitar aqui e fazer a nossa contagem. Bom, meus amigos, deu bom e velho 6-6 aqui, empatado. Tava revendo aqui a contagem, o Corinthians arrancou uma larga vantagem no começo aí do confronto, né? Acho que eu poderia até, de repente, pensar mais um pouquinho, eu poderia até mudar de ideia no Bidon contra no Moreira, mas foi um duelo muito difícil, talvez eu até votasse no Bidon, mas enfim, o Corinthians largou vantagem na frente, mas o Vasco foi buscar incrivelmente no final, então ficou 6-6 a nossa brincadeira. Bom, meus amigos, então foi isso, esse foi mais um episódio aqui do nosso quadro Face a Face, prevendo o jogo, do Entendendo o Jogo. Muito obrigado pela audiência, eu fui!